A graça e a paz de Cristo seja com todos. Irmãos, é uma instrução à igreja, não é uma repreensão, não é uma bronca, não é isso não, é uma instrução. Nós não temos o hábito de aplaudir a uma apresentação durante o culto, pelo seguinte motivo: nós não estamos apresentando, não é um show, é um culto ao Senhor junto a todos. Eu sei que é muito bonito ver as nossas crianças, isso é gratificante, isso é edificante, é uma bênção, mas nós não temos esse hábito. Nós não estamos criando estrelinhas, nós estamos discipulando adoradores. Então eu peço que de hoje em diante evitemos isso no culto. Evitemos a prática de aplaudir as crianças, ou coral, ou qualquer outro. Nós não fazemos apresentações. Hoje na escola dominical eu falei sobre isso, sobre o culto ao Senhor. E aproveito para fazer um apelo a você. Inclua na sua prática devocional aos domingos o hábito de vir à escola dominical. Crie o hábito de prezar pela escola dominical e ser instruído na palavra de Deus. A escola dominical não é um subculto, ela não é culto, é um momento de estudo da palavra de Deus, mas não é menos importante do que qualquer outra atividade do culto ao Senhor aos domingos. Eu sei que hoje foi um dia atípico, mas não deveria ser, porque este dia ele é especial por ser o dia do Senhor e não por ser véspera de algum feriado ou alguma coisa assim. Eu queria agora sim uma admoestação à igreja. Reserve o horário da escola dominical. A maioria das igrejas tem por hábito colocar a escola dominical na parte da manhã no domingo. Aí você viria 2 vezes, de manhã e à noite. A nossa igreja aqui já há algum tempo, já há alguns anos, achou melhor manter a escola dominical às 18 horas até às 19, depois o intervalo e o culto das 19h30 em diante. Isso para facilitar deslocamento, gastos com combustível. Muitos irmãos moram longe, alguns literalmente fazem uma viagem para vir para a igreja. Então tudo isso a gente pensou e mantivemos esse horário. Mas eu gostaria que você prezasse pela escola dominical. Seus filhos adolescentes estão perdendo uma grande oportunidade. Na classe dos adolescentes e jovens, há um estudo muito profundo feito pelos nossos irmãos Diácono Daniel, Diácono Gilmar e o nosso irmão Jorge, né, que o ajuda ali. O Diácono Daniel também ajuda também lá na classe. Um trabalho muito bom com os jovens e adolescentes, as nossas irmãs, né, a Janaína com as crianças, a irmã Nádia, também ali com os menores, todos ali fazendo um excelente trabalho. Nós gostaríamos de ver a nossa escola dominical revitalizada. Ver a nossa escola dominical hoje, no hall de membros, nós temos a metade na escola dominical. No nosso hall de membros e na escola dominical nós temos a metade dos membros da igreja. Ou talvez um pouquinho mais do que a metade. É uma pena, porque aqui nós temos estudado com você a palavra de Deus. Os dias têm sido difíceis, heresias, ensinos teológicos tortos, desviados da palavra de Deus, estão sendo ensinados em todo lugar. Você tem contato com esse lixo o tempo todo. E o que você tem feito para fortalecer o seu coração e fortalecer o seu conhecimento teológico? Irmão, preze. Além do que, domingo não é feriado, domingo não é dia de final de semana, domingo é dia do Senhor. Toda a sua atenção no dia do Senhor tem que ser para o Senhor. Na nossa igreja o culto, a escola dominical e o culto é a partir das 18 horas. Então programe todo o seu dia para estar aqui nesse horário. É para o seu bem, irmão. É para o seu bem, irmã. Então isso é a demonstração. O primeiro foi a orientação. Nós não temos a prática, então, de aplaudir nenhuma apresentação. Nós não temos artistas, nós temos adoradores. E queremos que os nossos filhos cresçam com essa consciência. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 105. Salmo 105. Salmo grande, 45 versículos.
E nós veremos todos eles hoje. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus da aliança, Tu és fiel e misericordioso. Nosso coração tem provado da Tua bondade todos os dias das nossas vidas. Agora aqui reunidos para Te louvar, suplicamos que o Senhor estenda a Tua mão poderosa e remova dos nossos olhos aquilo que nos impede de enxergarmos as maravilhas da Tua santa palavra. Conduza o nosso coração por meio do Teu Santo Espírito. Assim nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Leremos o Salmo de acordo com a exposição do mesmo. No Salmo 104, o anterior, nós vimos como Deus, o Criador, se relaciona com a sua criação. Neste Salmo 105, nós veremos como Deus se relaciona com a sua igreja, com o seu povo, de forma específica. Então agora falaremos sobre o relacionamento de Deus com a sua igreja, neste Salmo. E ele, o Salmo 105, ele faz par com o Salmo 106. No Salmo 105, nós veremos a fidelidade de Deus, como Deus é fiel em cuidar do seu povo. E no Salmo 106, nós veremos como o povo de Deus muitas vezes é infiel para com Deus. Então hoje, enquanto meditarmos no Salmo 105, tenha em mente isso, a fidelidade de Deus. A semana que vem o Salmo 106 abordará a infidelidade que muitas vezes nós temos para com este Deus, que merece toda a nossa devoção, todo o nosso amor, todo o nosso zelo. A autoria deste salmo também nós não sabemos exatamente quem foi. Alguns acreditam este salmo, a sua autoria a Davi, devido à sua correlação com 1 Crônicas, capítulo 16, versos 8 a 22. Parte desse salmo está nesse texto de 1 Crônicas 16, 8 a 22. Então por isso, e lá quem falou foi o profeta Davi, o rei Davi, como um profeta do Senhor. Então muitos acreditam este salmo a Davi. Eu particularmente penso que aquela ocasião em que Davi introduz a Arca da Aliança no tabernáculo, lá em 1 Crônicas 16, deu ensejo a este salmo, deu ensejo a que este salmo fosse escrito. Então, prosseguindo, nós, aliancistas, entendemos que a igreja de Deus, ela não nasce no Novo Testamento, mas sim no Antigo Testamento, com o povo de Israel. Porque Israel, ele é chamado de igreja do Senhor. Termos como congregação, assembleia, ajuntamento, que são termos específicos da igreja de Cristo, são empregados a Israel no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a igreja é chamada de Israel de Deus, conforme Gálatas 6,16, e em correlação com Romanos 9, 6 em diante, que nós lemos na nossa liturgia. Então, tudo que nós falarmos aqui em relação a Israel, aplica-se a nós como igreja de Cristo. Deus, ele estabeleceu uma aliança com o seu povo, e nesta aliança, como nós vimos na escola dominical há pouco, nesta aliança Deus prometeu bênçãos e grande alegria e felicidade ao coração do seu povo, e ao seu povo cabia então e cabe então obedecer e cumprir os mandamentos dessa aliança. Então, a aliança de Deus com o seu povo, e eu quero falar com vocês sobre isso hoje. O Deus da aliança e o seu povo. Esse é o tema da nossa mensagem. O Deus da aliança e o seu povo. Então, vejamos como Deus se relaciona com o seu povo. A aliança de Deus com o seu povo aponta primeiramente para a eleição do seu povo. Primeira verdade que destacamos, a eleição do seu povo. Versículos 1 a 6, o salmista começa dizendo: rendei graças ao Senhor e invocai o seu santo nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Toda a felicidade, toda a nossa felicidade como igreja de Cristo, deriva-se da pessoa bendita do Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos,
Tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. E para Ele são todas as coisas. Tudo é por meio da ação de Deus em nossa vida. Nós não existimos por conta própria. Não tivesse Deus nos escolhido para fazer parte do seu povo, nós estaríamos hoje junto aos condenados, junto àqueles que estão perecendo nas trevas e perecerão eternamente no inferno. Foi obra de Deus nos salvar, como nós vimos há pouco em Romanos capítulo 9, e também em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, nós vemos que foi Deus quem nos escolheu, nos elegeu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú, antes mesmo deles nascerem e terem feito qualquer coisa para merecer o amor ou a reprovação de Deus. Porque não vai de quem quer ou de quem corre, mas vai de Deus usar a sua misericórdia para com aqueles a quem Ele quiser ter misericórdia. Deus nos escolheu, no versículo 6, o povo dele é chamado de seus escolhidos. Fomos escolhidos por Deus. E nós devemos ver isso como o maior privilégio, como a maior bênção que nós temos. Ao invés de ficarmos discutindo se Deus nos elegeu ou não, por que Deus nos elegeu e Ele não elegeu outro, nós deveríamos dobrar os nossos joelhos na presença do Senhor, levantar as nossas mãos e agradecer e louvar o Senhor todos os minutos da nossa vida. Porque por Ele ter nos escolhido, nós temos a salvação e temos vida eterna. Não tivesse Ele feito isso, nós estaríamos como mais um lá fora condenado. Nas palavras do versículo 1 e versículo 2. Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Esse é o assunto que deve estar nos lábios dos filhos de Deus. Os poderosos feitos do Senhor. As suas maravilhas. Esses assuntos deveriam estar o tempo todo em nossos lábios. O tempo todo nós deveríamos estar falando deles às pessoas. Os seres humanos fazem coisas grandiosas, mas só Deus pode fazer maravilhas. Só Deus pode fazer sinais e prodígios, milagres. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode salvar e escolher um miserável pecador e transformá-lo em seu filho. Por isso o versículo 3 vai nos dizer: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Literalmente, a palavra e o verbo gloriai-vos, literalmente significa orgulhem-se. Não é um orgulho pecaminoso. Aqui o gloriar-se é o contrário de vangloriar-se. A vanglória é eu me exaltando pelo que eu faço. E eu gloriando-me no Senhor significa exaltá-lo pelo que Ele fez e faz. Eu me glorio no Senhor, me glorio no nome do Senhor e alegro-me. O meu coração se alegra no Senhor. Sabe por que muitas vezes nós nos abatemos pelas tristezas dessa vida? Porque nós deixamos de contemplar e de nos gloriar nos grandes feitos do Senhor por nós. E ficamos murmurando. Alegre-se o coração dos que o buscam. Você está triste? Eu pergunto a você, você tem buscado ao Senhor? Você tem andado abatido? Eu pergunto, você tem buscado ao Senhor? Porque veja bem, o verso 3 diz, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Quem busca o Senhor sempre encontrará alegria. Há alegria no coração, no seu coração, quando você pensa no nome do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos gloriar no nome do Senhor. No nome dEle. Há alegria no seu coração quando você pensa no nome do Senhor. A gente vê em
para-barras de caminhão, né, em adesivos nos carros. Jesus, neste nome há poder. Não, esse nome não há poder, esse nome é o poder, é todo o poder. No nome do Senhor nós temos a alegria, toda a alegria que precisamos. Deveríamos nos gloriar no nome do Senhor. Ou seja, deveríamos não nos orgulhar, no sentido, entenda isso, não é orgulhar-se no sentido de arrogância, mas é no sentido de alegria. Nós deveríamos nos alegrar pelo fato de saber que o nome do Senhor está sobre nós. O nome do Senhor está sobre nós. Você é filho de Deus. Você segue a Cristo, você é um cristão. Alegre-se nesse nome. Verso 4. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Perpetuamente aqui não significa eternamente, porque eternamente nós não somos eternos, mas significa ininterruptamente. O tempo todo nós temos que buscar o Senhor e a sua presença. Enquanto estivermos buscando a Deus e o seu poder, não cederemos ao pecado, não nos afastaremos dos propósitos de Deus para nós. Sabe aquela lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço? É mais ou menos isso, né? Você entendeu? É essa aí, a lei da física. É uma lei espiritual também. O seu coração não consegue buscar dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Ou você se devota ao Senhor, ou você se devota a algum outro ídolo na sua vida. A um ídolo, a um falso Deus. Nós vimos isso na escola dominical que você perdeu hoje. Vou falar bastante, vou puxar bem a sua orelha. Porque eu quero ver essa escola dominical cheia. Estamos falando sobre os 10 mandamentos. Você sabe os 10 mandamentos de cor? Então venha para você aprender. E pôr isso em prática na sua vida. Mas vamos lá. Buscai ao Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Não troque a presença de Deus por nada nesse mundo, por nenhuma tentação, por nenhuma outra distração. Que a presença de Deus, o buscar a face do Senhor, seja para você a coisa mais importante da sua vida. Eu quero pedir para alguém, por favor, desligar esse ventilador, porque eu estou numa briga com a Bíblia aqui, está difícil. Eu não estou conseguindo. Por favor, alguém desligue o ventilador. Melhor o calor do que ficar brigando com as folhas aqui. E nessa busca, diz o verso 5, nós também devemos exercitar a memória, lembrando-nos diz o verso 5, lembrai-vos das maravilhas que fez e dos seus prodígios e dos muitos juízos de seus lábios. Lembrai-vos. Sabe por que a gente se afasta de Deus? Porque a gente não se lembra dele. Porque não é que a gente se esqueceu de Deus. Não é que a gente teve alguma amnésia temporária, não. É porque simplesmente deixamos de focar em Deus e focamos em outra coisa. Focamos no nosso coração, na vontade do nosso coração. Naquilo que eu quero fazer e não naquilo que Deus me manda fazer. Lembre-se das maravilhas de Deus. Ele tirou você da escravidão do pecado e te fez fez de você um filho dele. Lembre-se disso todas as vezes que você estiver sendo tentado ao pecado. Lembre-se disso todas as vezes que você estiver sendo tentado a seguir o seu coração e a vontade do seu coração. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez. Devemos constantemente lembrar-nos a nós mesmos das maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Um coração que se exercita em gratidão a Deus, jamais será infeliz. Volta lá para o versículo 3. Um coração que busca a presença do Senhor é alegre. E um coração que é alegre por ter buscado ao Senhor,
jamais será infeliz. Não quer dizer que você não vai passar por momentos de infelicidade, momentos de luta, de tristeza na sua vida. Não é isso. Porque a infelicidade ou a felicidade para o crente não é só ter coisas felizes na sua vida, não. A felicidade para o crente é ter a alegria de Deus em seu coração, que o ajuda a enfrentar as intempéries, as tempestades mais terríveis da vida. É possível, e é devível, não sei se existe essa palavra, né? Mas deve, todo crente, enquanto passar por uma luta, passar com alegria. Não é passar dando risada. Não é isso. Mas é passar com a alegria de saber o seguinte: nem mesmo as piores coisas dessa vida, nem mesmo a morte, nem mesmo o pecado, nada pode me separar do amor de Deus. E isso não traz alegria ao seu coração? Eu lhe digo que se isso não trouxer alegria ao seu coração, nada mais trará. Porque essa é a única e verdadeira alegria. No verso 6, está explícita aí a eleição do povo de Deus. Os descendentes de Abraão, os filhos de Jacó, os seus escolhidos. Quem era Abraão? Abraão era um pagão lá da terra de Ur dos Caldeus. Posso dizer que ele era um homem religioso? Sim. Adorando falsos ídolos. Mas era um pagão. Pagão significa alguém que adora ídolos, né? Deuses falsos. Não foi Abraão que encontrou Deus e disse: agora eu vou te servir, não. Foi Deus que se revelou a Abraão e disse assim: vem, segue-me. E Abraão seguiu. Fez com ele uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Prometeu que ele seria o pai de uma numerosa nação, a nação do povo dele. Tão numerosa seria essa nação, não seria uma descendência física apenas, porque conforme nós vemos lá em Romanos 9, nem todo o judeu é de fato um verdadeiro israelita, um verdadeiro judeu. Porque israelita, judeu de fato, é aquele que é pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, povo de Deus, de fato, Israel de Deus, de fato, é aquele que é pela fé em Cristo Jesus. Por isso nós, gentios, somos também chamados de filhos de Abraão. Porque caminhamos pela fé como Abraão caminhou. Se é que caminhamos, né, irmãos? É importante questionarmos sempre se de fato estamos firmes na fé em Cristo Jesus. Se não estamos nos enganando. Todo relacionamento de Deus com o seu povo tem por base a eleição que ele efetuou. Partiu de Deus. Você e eu somos salvos porque Deus quis, não porque nós quisemos. Não porque nós merecemos. Somos filhos espirituais de Abraão, somos o povo de Deus, somos a igreja do Senhor. E tudo isso porque Deus quis. Não houve merecimento algum da nossa parte, mas somente a graça de Deus. Como disse Matthew Henry, somos a igreja de Deus na terra. E se não o louvarmos, quem o louvará? Quem o louvará? Nós fomos chamados para louvar ao Senhor, viver para o louvor da glória dEle. Mas se nós, ao invés de louvarmos ao Senhor, ao invés disso, nos entregarmos à murmuração, nos entregarmos aos sentimentos pecaminosos do nosso coração, como louvaremos ao Senhor? Como Ele será honrado nesse mundo? Se aqueles que deveriam honrá-lo estão o desonrando. O Deus da aliança, na sua aliança que Ele fez com o seu povo, também aponta para o fato da formação do povo. Do versículo 7 ao versículo 25, nós vemos como foi a formação do povo de Deus. Deus escolheu Abraão para dele formar o seu povo. A eleição ocorreu na eternidade passada. Antes de tudo acontecer, antes de tudo existir, Deus já escolheu aqueles que haveriam de ser salvos. Leia depois em casa, Efésios 1, 3 em diante, você vai constatar isso. Mas Ele
Mas quando chegou o tempo, por ele determinado, então ele formou o seu povo. Daquele homem, Abraão, já avançado em dias, 75 anos, sua esposa com 65 anos, já não tinha mais condições de procriar. Deus faz a promessa, mas a promessa não acontece imediatamente. Ainda se passam mais 25 anos. Agora Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, segura o seu filho nos braços, o filho da promessa, Isaque. Mas quando Isaque cresce, se casa com Rebeca, a Bíblia diz que ele orou por Rebeca para que ela tivesse filhos. Novamente, o empecilho da esterilidade parecia atrapalhar os planos de Deus, mas não atrapalhou. Porque Deus tem o controle de tudo. Depois vem o neto, ou os netos de Abraão, Isaque e Jacó. Os gêmeos no ventre de Raquel. Rebeca. Raquel era nora. Né? No ventre de Rebeca. Vem Isaque e Jacó. Vem Jacó e Esaú. Estou ruim com os nomes hoje. Mas... E nenhum dos dois havia nascido ainda, nem feito coisa boa, coisa ruim para serem escolhidos. E Deus escolheu a Jacó. E Jacó não era flor que se cheira, Jacó era um trapaceiro. Aliás, o próprio nome dele já dizia isso. Ele era um suplantador, alguém que vivia passando a perna nos outros. Perto de Jacó, muitos de nós se sentiriam santos. Mas Deus escolheu Jacó. E a aliança que ele fez com Abraão não cairia por terra, nem mesmo apesar dos pecados de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eles pecaram várias vezes. E Deus os sustentou. De Jacó então vem a descendência. A partir do verso 7 nós lemos isso. Ele, o Senhor, nosso Deus. Isso aqui é muito importante porque, novamente, o nome de Deus, como Deus da aliança, é evocado aqui. E os seus juízos permeiam toda a terra. E agora então, falando dos descendentes, dos bisnetos, os tataranetos de Abraão. Mais especificamente falando de José. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Agora estamos falando do povo Israel, os descendentes de Jacó. Dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Essa promessa ele fez a Abraão e ele reafirmou em Isaque, reafirmou em Jacó e reafirmou e confirmou aos descendentes de Jacó. Esse é o nosso Senhor. Ele lembra-se perpetuamente da sua aliança. Ele não se esquece do que ele prometeu. Ele não deixa cair por terra as suas palavras, as suas promessas. E é nessas promessas que nós, como crentes, devemos viver. Ele jamais se esquece. Essa é a ideia. Quando o salmista diz, ele lembra-se perpetuamente, não quer dizer que Deus, de vez em quando, se esquece. Não é isso. O salmista está dizendo justamente o contrário. Deus jamais se esquece. O tempo todo ele está se recordando do que ele falou. Deus não esquece do que ele prometeu. E é por isso que nós podemos confiar nele. E é por isso que nós devemos temê-lo também. Porque se obedecermos, colheremos as bênçãos. Se desobedecermos, também colheremos as consequências severas que ele prometeu. Deus prometeu dar a terra de Canaã para os descendentes de Abraão. E deu. Agora, recorrendo à história do povo de Israel, o salmista mostra o caráter de Deus. E mostra que é o caráter de Deus que sustenta a aliança dele conosco. Por que Deus cumpre as suas promessas? Porque o caráter dele é imutável.
Ele é fidedigno e eu posso confiar nele. É a sua fidelidade em cumprir cada uma de suas palavras, de suas promessas, que garante a nós que ele jamais nos deixará. E para que isso ficasse bem estabelecido, então, o salmista passou a narrar os fatos na história da formação de Israel. Então, a partir do verso 12, ele fala do pequeno número. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem matareis os meus profetas. Aqui ainda está falando de Abraão, quando Abraão peregrinou na terra de Gerar, quando Abraão esteve no Egito. Quando Abraão mentiu para Abimeleque, dizendo: olha, Sara é minha irmã, ela não é minha esposa. De fato, Sara era meio irmã, meio irmã, né? Me corrija aí, professor. É meio irmão ou meia irmã? Meio, né? Meio irmã de Abraão. Não mentiu, ou melhor, falou uma meia-verdade, né? E pior do que uma mentira completa é uma meia-verdade, porque ela parece verdade. Abimeleque, na sua boa fé, viu Sara, uma mulher bonita, é com ela mesmo que eu vou me casar. Tomou Sara para ser sua esposa, e naquela noite, quando estava tudo pronto para consumar os seus planos, Deus aparece a Abimeleque em sonho e fala: não toque nessa mulher, porque ela tem marido. E se você tocar nela, eu vou te matar. Abimeleque no outro dia chama Abraão e diz: como é que você fez isso comigo? Por que você mentiu para mim? Se você dissesse que era tua esposa, eu não ia mexer com ela. Mas por tua causa Deus veio contra mim. Deus preservou Abraão apesar dos erros e dos pecados de Abraão. Sabe por quê? Porque ele tinha feito uma promessa a Abraão. Não é porque Abraão era merecedor, não. Era porque Deus tinha escolhido Abraão, Deus tinha, e o meu plano vai se cumprir. Ninguém vai deter o meu plano, disse Deus. E assim Abraão foi protegido por onde ele passou. Nós lembramos também de Isaac, que por várias vezes os inimigos entulharam seus poços. Isaac ia para outro lugar, abria um poço, com muito trabalho, muita dificuldade. Quando achava água, vinham os inimigos, jogavam entulho no poço. Isaac deixava, não brigava, saía, ia para outro lugar, até que um momento ele achou descanso, ninguém mais perturbou ele. Peregrinaram. A partir do verso 16, passa então a narrar a história de José. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Cã é outro nome para Egito, tá? Deus fez sobremodo fecundo seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Bem, falando aqui de José, nós temos a história, uma das histórias mais emblemáticas do Antigo Testamento.
A história da providência de Deus, como Deus guia a vida de um servo dele. José foi vendido pelos irmãos para uma caravana dos ismaelitas, primos deles. E eles levam José para o Egito, e lá ele é vendido para Potifar, um general, um oficial do Egito. Potifar o coloca como mordomo de sua casa. A mulher de Potifar, então, tem desejos pecaminosos em relação a José. José foge dela. Que exemplo, que homem de verdade, isso sim é homem. Quando ela o agarrou, ele deixou as suas vestimentas nas mãos dela e foi embora. E a história nós sabemos, foi acusado injustamente, foi lançado na cadeia. Ali na cadeia ele interpreta os sonhos de mais dois, do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Um era para morrer, o outro foi libertado e restituído à presença do rei. Mas lembre-se de mim, tá? Quando você estiver lá com o rei, lembre-se de mim. E ele se esqueceu, mas Deus não se esqueceu de José. Um certo dia, quando o rei Faraó teve um sonho que o assustou, das 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, das 7 espigas cheias e robustas sendo devoradas por 7 espigas crestadas pelo vento, pelo calor do sol, ele ficou atordoado com aquilo e mandou chamar então alguém, chamou os seus magos não souberam responder. Aí então o copeiro lembrou, tem um rapaz lá que interpretou os meus sonhos. Ele vai saber responder. Chamaram José, José tomou um banho, se barbeou, se preparou, se apresentou diante de Faraó e explicou para Faraó o que aconteceria. São 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Faraó ficou impressionado com José, com a sabedoria de José. Falou assim, não, esse rapaz tem que ser colocado como o vice-rei do Egito. De prisioneiro, agora ele é o vice-rei. Eu fico pensando na cara de Potifar, que jogou ele na cadeia. Por isso que a gente não precisa sair fazendo vingança. Deus sabe como tratar os seus ungidos. Não toquem nos ungidos do Senhor. E foi o que aconteceu. E aí então vemos José agora como rei do Egito. A fome devastando a terra, destruindo a terra. Jacó fica sabendo que no Egito tinha mantimento, manda seus filhos buscar alimento. E aí a gente sabe a história. Se você não conhece essa história, não siga essa história pelas novelas da Record, por favor. Tem muito, não, vocês estão rindo, mas eu choro de tristeza quando eu vejo muitos crentes ligando aquela porcaria, aquele lixo. Ah, mas é novela da Record, é novela bíblica, não é bíblica. Sinceramente, é satânica. Isso sim. Zomba descaradamente, mexe na história bíblica, faz o que quer com a Bíblia. E você vai me dizer que isso é história bíblica? Leia a Bíblia. Aí sim você vai ver que coisa maravilhosa. Leia Gênesis, a partir ali do capítulo 38, 39, é a história de José. Que história linda. Israel agora vai para o Egito. José instala a sua família, reconcilia-se com seus irmãos. E todos estão ali no Egito agora. O rei, o faraó, mandou que honrasse a José, a Jacó e a todos os seus irmãos. Deu-lhe uma terra boa para eles cultivarem, plantarem, cuidarem dos seus rebanhos. Israel estava em paz. Eis então que morre o faraó. Passam 400 anos. 400 anos depois, o povo clama ao Senhor. Venha ao nosso encontro, Senhor. Somos agora escravos nessa terra. Passamos necessidade, estamos sofrendo. Deus, então, vem ao encontro do seu povo. Verso 23 em diante. Israel entrou no Egito, se tornou escravo, mas não era para ficar ali. Esses versículos descrevem os 400 anos, mais de 400 anos que Israel viveu no Egito. Versículo 23. E lá veio a crescer, tornando-se fecundo e mais forte do que seus opressores. Versículo 24.
No versículo 25, novamente, vemos como Deus age soberanamente sobre todos e sobre tudo. Foi Deus quem voltou o coração dos egípcios contra Israel, como fica evidente nas 10 pragas, né? No verso 25 diz, mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo. O Egito então passou a ter ódio de Israel, porque Israel estava crescendo assustadoramente. Os meninos foram assassinados, mas dentre aqueles meninos, um foi poupado. O que o salmista está afirmando aqui nos versículos 23 a 25, é que Deus, não foi que Deus seja o culpado, foi o culpado pela dureza do coração do faraó. Não. O que ele está dizendo é o que diz Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei, e Deus move segundo o seu querer. Deus usa as pessoas conforme Ele quer usar. E às vezes, quando Ele levanta alguém como inimigo nosso, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Israel já era escravo por mais de 4 séculos no Egito. Mas então levanta-se um faraó que tem ainda mais ódio dos israelitas. A situação parece ter piorado, e piorou de fato, mas isso era a mão de Deus movendo o curso da história, para cumprir tudo do jeito que Ele queria que acontecesse. Tão soberano é o nosso Deus, que nada acontece fora dos seus planos. No começo, Deus usou o Egito para sustentar a família de Jacó e formar um imenso povo de Israel. Depois, Ele usou o Egito para tornar desconfortável a permanência de Israel na sua terra, lá no Egito. E assim retirar o seu povo daquele lugar e levá-lo para a terra prometida. Veja como Deus controla todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. A soberania de Deus e a sua fidelidade andam de mãos dadas. Nós não podemos esquecer disso jamais. E por último, encerrando, logicamente vai demorar um pouquinho, porque tem bastante versículo, né? Quando eu falo encerrando, você já pensa que vai ser nos próximos 10 minutos. Vai demorar um pouquinho mais. Mas o último ponto aqui do nosso sermão, da nossa mensagem, a aliança de Deus com o seu povo aponta para um outro fato. Além da eleição, além da formação do povo, agora nós vemos a redenção do seu povo. Versículo 26 a 45, nós vemos essa verdade. Na parte final deste salmo, encontramos os fatos referentes ao êxodo, a saída do povo do Egito. O salmista, então, está nos lembrando do povo de Deus, lembrando o povo de Deus dos seus grandes feitos redentores, os quais Israel jamais poderia esquecer. Nós jamais devemos esquecer o que Deus fez por nós. Lá em Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8, nós lemos o seguinte: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus desceu para o povo subir. Deus viu a aflição do seu povo. Deus ouviu o clamor do seu povo, gemendo debaixo dos açoites, dos chicotes do Egito. Deus ouviu o seu povo. Deus não se esquece daqueles a quem Ele escolheu. Deus não se esquece de você porque Ele te salvou, Ele te escolheu e te salvou. Ele não vai esquecer de você. Falando de besteirol, né? Há pouco eu falei das novelas lá da Record, tem um outro besteirol aí que é uma série chamada Deixados para Trás. Um livro aí que é vendido igual água, Deixados para Trás. Deixe esse livro para trás, pelo amor de Deus. O que tem que ser deixado para trás é essa literatura. Para com isso. Use melhor o seu dinheiro. Deus não vai deixar nenhum dele para trás.
Nenhum de nós, nenhum dos dele ficará para trás. Então, Deus levantou um homem, um instrumento. O nome desse homem era Moisés, verso 26. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolher. Esses dois instrumentos. Moisés era o líder, Arão era o seu ajudante, era o seu braço direito. E novamente, o irmão mais novo mandando no mais velho. Né? Quem tem irmão aí sabe como é que é esse negócio. Eu mesmo sou caçula de 6, sei como é que é o negócio. Né? Como que eu ralei na mão dos meus irmãos. Todo mundo mandava em mim, menos eu. Né? Mas aqui Deus chamou um caçula, Moisés, para ser o líder. E Arão teve que aceitar. Não só Arão teve que aceitar, Moisés teve que aceitar também, porque ele era pesado de língua. Não sei, eu acho que ele devia ser gago, não sei. Mas ele tinha dificuldade para falar. Arão era mais desenvolto. Arão foi a boca de Moisés. Deus falava com Moisés e Moisés dizia para Arão o que Arão devia dizer para o povo. E assim aconteceu. Deus usou esse instrumento, e por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã, né, no Egito. E aí, a partir do verso 28, ele passa a descrever as 10 pragas, ou pelo menos algumas delas. Né? No verso 28, ele fala dos flagelos. Né? Ele começa falando dos flagelos que vieram sobre o Egito, no êxodo de Israel, quando Israel saiu do Egito. Então, ali no Egito, Deus despejou o seu juízo completo, enviando 10 pragas. Quem está estudando comigo Apocalipse, sabe que o número 10 tem esse significado de algo completo. Então aqui as 10 pragas significam o juízo completo de Deus sobre a terra do Egito. E Deus devastou a terra. No verso 28 nós vemos a praga das trevas, das densas trevas. Aqui o salmista não segue a ordem como foi lá no Êxodo. Ele vai mencionando aqui aleatoriamente as pragas. Então ele começa com a praga das trevas. No versículo 29, transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Não havia uma só fonte no Egito, não só no rio, no grande rio Nilo, mas todas as fontes, não sei se tinha torneira lá naquela época, mas em todos os lugares onde eles iam beber água, toda a água virou sangue. E o que acontece quando tem sangue coagulado? Junta moscas, outras pestes, outras pragas. E assim vai. No verso 30 ele fala que a terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Já imaginou você chegar em casa e dar de cara com a sua cama cheia de rãs? Não havia um lugar sequer que não havia rãs. Mas por que rã? Porque eles adoravam uma deusa chamada Equita, ou Equite, que tinha cabeça de rã e corpo de mulher. Era a deusa da fertilidade. Lá em Números, capítulo 33, se eu não me engano, a Bíblia diz que Deus humilhou os deuses do Egito. O rio Nilo era um deus. Deus transformou ele em sangue. As rãs, cadê a deusa Equita para livrar o povo das rãs? Não podia fazer nada. 31, ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o país. Já imaginou? Quando uma criança pega piolho já é um inferno. Imagina todo mundo com piolho. Moscas. Imagina nuvens de moscas. Não é? 32. Por chuva lhes deu saraiva e fogo chamejante na sua terra. Chuva de pedra com raio. Se chuva de granizo já é um tormento, imagina com raios. De vez em quando a gente recebe a notícia aí de algum lugar que caiu chuva de pedras, pedras enormes, né? Uma chuva que devastou. E o que sobrou da chuva de pedras
que devastou os vinhedos, as figueiras, quebrou as árvores dos seus limites. Interessante que onde estava o povo de Israel não aconteceu nada. Era o limite certinho. Na terra do Egito estava tudo destruído. E o que sobrou dessa destruição, verso 34, ele falou: e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Quando começou a brotar de novo, depois da chuva, quando começou a brotar a plantação, veio uma nuvem de gafanhotos. Uma praga de gafanhotos, devastou tudo novamente, não sobrou mais nada. Quando parecia que não tinha mais jeito, também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra e as primícias do seu vigor. Essa aqui foi a pior de todas. Porque Deus não feriu só o primogênito de um ou de outro, mas de toda a casa do Egito que não tinha o sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais. Ali, todo primeiro filho, em algumas casas até 2 morreram. Porque se um pai fosse o primeiro filho da família dele, morria. E o primeiro filho dele também morreu. Mas não só dos homens, dos animais também. Todos os primogênitos morreram. O único primogênito no Egito que não morreu foi o faraó. Você já pensou nisso? Imagina a angústia de faraó quando ele viu aquela mortandade por causa da dureza do coração dele. Mas curiosamente nós vemos que para cada vez que faraó endureceu o seu coração, voltando atrás na sua promessa de libertar o povo, para cada vez que faraó endureceu o seu coração, nós temos uma outra vez Deus endurecendo o coração de faraó. O verso 25 mostrou isso para nós. Deus mudou o coração, Deus muda o coração das pessoas. E às vezes Deus muda o coração do homem, não é para salvação. Às vezes Deus muda o coração do homem para endurecê-lo ainda mais, para que ele permaneça ainda mais na sua rota de destruição. Por isso que nós não podemos brincar com o pecado. Por isso que nós não podemos dar trela para o pecado, porque Deus pode vir e endurecer de vez o nosso coração. E Ele não será o culpado da nossa apostasia. Porque a bem da verdade, Ele simplesmente estará dando aquilo que o nosso coração quer. E não dando aquilo que o nosso coração não quis. Ou seja, o próprio Deus. Não namore o pecado, não brinque com o pecado. Mas em Israel não tinha nada disso. Porque em Israel o cordeiro morreu no lugar do primogênito. E cada família que comia o cordeiro pascal sabia que ali não era só uma refeição, ali era a salvação. Então fez sair o seu povo com prata e ouro. Entre as suas tribos não havia um só inválido. Espera aí, não bastava libertar Israel, não bastava passar por todas essas pragas, e os egípcios tiveram que enfiar a mão nos seus cofres e encher a mão e os bolsos dos israelitas. Fundo de garantia celestial. Um FGTS celeste. Deus encheu de riquezas o seu povo. E o seu povo então partiu. E com aquelas riquezas Deus usou depois para transformar o tabernáculo, criar o tabernáculo e tudo mais que envolve o culto ao Senhor. Tudo é para Ele. 39, Ele estendeu numa nuvem. Agora nós vemos aqui o cuidado de Deus com o seu povo na caminhada pelo deserto. Do verso 39 ao 41. Ele lhes deu abrigo no sol, aquele sol escaldante do dia no deserto. Havia uma nuvem densa sobre o povo. Não só dizendo a direção que o povo deveria ir, mas fazendo sombra sobre o povo. E à noite, quando no deserto a temperatura cai abaixo de 0, frio,
uma coluna de fogo iluminava, protegia e aquecia o povo. Quando o povo teve vontade de comer, pediram, e ele fez vir codornizes e saciou com pão do céu. Não houve um só dia que o povo ficou sem comer. Deus mandou o maná, mandou o pão do céu constantemente. Quando o povo quis carne, Deus falou: é isso que vocês querem? Tá bom, eu vou dar. Mas o que acontece quando o coração quer demais uma coisa, deseja demais uma coisa e insiste com Deus? Às vezes Deus nos atende e nos deixa nos empanturrar com as porcarias que nós tanto queríamos. Israel se empanturrou de carne. Parece que foram 23 mil pessoas que morreram naquele dia. Uma indigestão brava. A Bíblia chega a usar um eufemismo dizendo que saíram-lhe as carnes pelos narizes. Estavam vomitando de tanto comer. Lembre-se disso agora nas festas de fim de ano, tá? Você está preocupado só com o regime e tudo mais? Lembre-se no fim de ano. Não é época de encher-se demais, não. Glutonaria é pecado, tá, irmão? É fácil um crente apontar o outro, dizer assim, para o outro que toma lá suas bebidas e fala: bebeu, mas enche o nariz de comida. É tão pecado quanto, tá, irmão? Saiba aproveitar da bênção de Deus na sua vida, mas não use a bênção como desgraça. Não use a bênção do jeito que você quiser, não. Tem um jeito certo de usar a bênção do Senhor. Tem crente que fala mal dos idólatras, mas a comida dele é o grande ídolo da vida dele. Tem crente que não come para viver, vive para comer. Não é? Mas qual é o seu ídolo? Quais são os ídolos contra os quais você luta constantemente? Simples, o ídolo é aquilo que você quer. É aquilo pelo qual você tanto quer, você é capaz de fazer qualquer coisa. Se essa sua vontade não for a vontade de Deus, então você está diante de um ídolo. Por mais justificável que ele seja, é um ídolo. Está roubando o lugar de Deus na sua vida. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto. Lá em 1 Coríntios 10, versículos 3 e 4, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Não é que Jesus é uma pedra, tá? Não é isso não. Mas todas as vezes que Deus fez a água sair da rocha, aquele milagre apontava para a rocha de Israel, a pedra fundamental que diz: quem vier a mim, quem beber das minhas águas jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que Paulo quis dizer. Aquela pedra de onde Deus sempre tirou, aquelas pedras, né? Que não foi uma só, aquelas pedras de onde Deus tirou água para dar para o povo. Água saindo da pedra, e torrentes. Não era um filetezinho de água correndo, não. É comum a gente ver isso, né? Você descendo aqui para a praia, você vê onde a empresa ali abriu a estrada, onde tem rochas, você vê a água escorrendo pela rocha. Agora imagine um rio como um rio, né? Correndo pelas rochas. No deserto, porque uma rocha na montanha é simples, é a água infiltrada descendo ali. Agora, no deserto, Deus fez rios brotar das rochas. Assim como Ele faz com o coração daquele que bebe da pedra angular que é Jesus. Verso 42 a 45. Viu só? Terminamos. Versos 42 a 45 encerram o Salmo mostrando a razão pela qual Deus fez tudo isso na redenção de Israel.
né, tirando Israel das garras do Egito. Tudo ele fez por sua fidelidade em cumprir suas promessas da aliança que fizera com Abraão, seu servo. Verso 42. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Deus fez tudo isso por Israel, não foi porque Israel mereceu, mas foi porque ele prometeu a Abraão. Agora, um Deus que leva tão a sério assim a sua palavra, esse Deus não merece o nosso amor, o nosso culto, a nossa dedicação total e exclusiva a Ele? E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Por que Deus fez uma aliança conosco? Para nos abençoar, sem dúvida alguma, mas também para que guardássemos os seus preceitos e observássemos as suas leis. Deus redimiu a Israel das garras do Egito, porque é fiel em cumprir a sua aliança com os que ele escolheu. Ao olharmos para a história de Israel, a redenção de Israel, deveríamos atentar também para o fato de que ele não abandonou Israel depois que o libertou do Egito. Deus não só o libertou, mas o sustentou durante a caminhada e durante a instalação na terra de Canaã. Wiersbe diz o seguinte: o povo de Deus não vive de explicações, mas sim de promessas. Se você ainda não segue a Cristo, eu quero dizer para você o seguinte: quando você começar a seguir a Cristo, entenda uma coisa, você não terá todas as respostas. Acontecerão coisas na sua vida que você não entenderá e passará a vida inteira sem entendê-las. E Cristo não tem obrigação nenhuma de explicá-las a você, porque Ele não prometeu explicar a você tudo o que acontece na sua vida. Ele não fez essa promessa. Ele fez a promessa de cuidar de você, caminhar com você, conduzir você, proteger você e te levar para a glória eterna. Essa é a promessa dele. Se você que diz que segue a Cristo Jesus está passando por uma turbulência na sua vida e você não está entendendo, ou talvez passou e nunca teve a explicação disso, pode ser que você nunca terá essa explicação, porque Cristo nunca prometeu explicar tudo o que acontece. Mas Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Porque após a consumação dos séculos, nós estaremos com Ele na glória. Isso Ele prometeu. Essa aflição que você está passando, essa luta que você está passando, talvez você vai conviver com ela a vida inteira. Mas por que, pastor? Se Cristo não lhe respondeu, não serei eu que vou te responder. E pode ser que Cristo nunca vai te responder. Pode ser que Ele vai dizer para você o que Ele disse para Paulo, quando Paulo orou 3 vezes ao Senhor pedindo que afastasse dele o espinho na carne. E Ele disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Ele sequer diz: Paulo, eu coloquei esse espinho na sua carne, para isso, aquilo outro. Embora Paulo deduziu, né? Foi para me esbofetear, para que eu não me orgulhasse, para que eu não me vangloriasse do que Deus tem feito na minha vida. E para me humilhar, Deus mandou esse mensageiro de Satanás para me esbofetear. E Paulo pede: Senhor, tira esse espinho da minha carne. 3 vezes ele pede ao Senhor, e Deus diz: a minha graça te basta. E a gente acha isso pouco. Só a graça de Deus nos basta. Sabe por quê? Porque só a graça de Deus nos basta. Nós não precisamos de mais nada além da graça de Deus.
Nada mais. Conclusão. Não é necessária nenhuma analogia entre Israel e a igreja, porque, como eu disse, a igreja é o Israel de Deus. E o Israel é a igreja de Deus. Então tudo que aconteceu com Israel é um respaldo para o que vai acontecer com a igreja, o que acontece com a igreja de Cristo. Assim como Deus tirou Israel do Egito e o conduziu a Canaã, Deus tirou você do império das trevas e o conduziu e o transportou para o reino do Filho do seu amor, para que você um dia habite a Canaã celestial. Está pouco isso para você? Você é desses que estão dizendo por aí, o melhor de Deus está por vir, é isso? Jesus não conta, não? Jesus não vale, não? O melhor de Deus já veio, se chama Jesus. O melhor de Deus voltará, se chama Jesus. E eu pergunto, você irá com Ele? Eu pergunto, você faz parte da igreja de Deus? Você é Israel de Deus? Você tem a certeza da sua salvação? Você tem certeza de que foi escolhido por Deus para viver para a glória do Senhor? Se você diz que tem essa certeza, eu pergunto, você tem vivido para a glória do Senhor? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos preserve e nos conduza em triunfo para a glória do nome dEle, porque é só isso que importa. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, aplica essas verdades aos nossos corações, Sou falho, sou limitado na transmissão. Os teus servos também são limitados na compreensão, mas o teu Espírito Santo é ilimitado no poder e pode muito bem fazer com que a palavra aqui pregada frutifique no coração de cada um, conforme a vontade do Senhor. Confiados somente no teu agir, nós oramos, em nome de Jesus. Amém.